Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Tem um barulho que ninguém escuta. É o barulho de quando a gente para de viver de verdade e só segue existindo, como uma árvore que cresce, mas não floresce mais. Acordo sempre à mesma hora, 5:30 da manhã, sem precisar de despertador. Meu corpo aprendeu sozinho que essa é a hora em que o silêncio fica mais denso, mais pesado, quando a solidão bate mais forte no peito e o calor da noite ainda guarda um pouco de clemência. Levanto devagar da cama, onde dorme um lado inteiro que virou vazio faz 11 anos. Joaquim dormia nesse lado. Joaquim morria nesse lado, sem avisar ninguém, sem pedir desculpas, deixando metade da cama eternamente fria. A casa aqui na Serra do Urubu, interior profundo de Goiás, continua como era quando ele saiu da porta pela última vez. As paredes de barro precisam de reboco. O telhado tem telhas faltando. A porta da frente range quando o vento bate. E aqui no sertão, o vento bate sempre. Mas eu não conserto. Deixo que a casa envelheça comigo, que ceda junto, que murche no mesmo ritmo que meu corpo murcha. Pego a vassoura e varro a cozinha. A poeira vermelha de Goiás entra por debaixo da porta como se a terra tivesse ciúmes de quem quer deixá-la do lado de fora. É uma luta que perdi faz anos. Agora deixo a poeira entrar. Ela é companhia também, de um jeito. A poeira fica, não morre, não abandona. A poeira está sempre lá. Coloco o café em pé numa lata velha que uso como panela. Café preto, sem açúcar, amargo demais para ser fácil, exatamente como minha avó ensinava a fazer. Café doce é pra gente que quer enganar a boca, ela dizia. Eu nunca gostei de enganar nada, nem a mim mesma. Meu nome é Esperança. Foi escolhido porque minha mãe quase morreu ao me parir. Hemorragia, parteira assustada, rezas desesperadas. E meu pai rezou para Santa Filomena prometendo: se minha filha viver, eu a chamo de Esperança. Eu vivi. Mas também aprendi que esperança é o nome mais mentiroso que existe. A esperança promete coisas que não vêm, mata o tempo, faz a gente acordar de madrugada pensando que hoje é diferente de ontem. Nada é diferente. Tudo se repete. Termino o café, já frio como tudo fica aqui, e saio para ver a fazenda. Não é grande. Tem uns 2 hectares que Joaquim deixou para mim, alguns pés de mandioca que plantei sozinha usando força que nem sabia que tinha, uma cerca que cede do lado norte desde 2016, um poço que deveria ter sido consertado quando Joaquim ainda respirava. As coisas aqui decaem naturalmente, como tudo decai. É a ordem das coisas. As casas desabam, os corpos envelhecem. Os corações aprendem a viver com um buraco no meio, do tamanho exato de uma pessoa que foi embora. A estrada de barro fica a uns 100 metros da minha casa. De lá dá para ouvir carro passando às vezes, 2, 3 vezes por semana, talvez menos. De lá vem o mundo, rápido demais, barulhento demais, para gente que não quer nada dele. A vizinhança mais próxima fica a 2 quilômetros. A cidade, uns 15. Estou isolada não porque quis, mas porque a gente fica isolada quando decide que a dor é preferível à companhia. Sou uma mulher invisível. Tenho 54 anos, mas pareço 65. Tenho cabelo grisalho que não pinto, porque pintar seria acreditar que alguém vai me olhar. Tenho as mãos ásperas de quem trabalha sozinha, de quem não tem ninguém para dividir as tarefas. Tenho um rosto que esqueceu como sorrir. Ninguém vem aqui. Ninguém me procura. As pessoas do vilarejo, quando me veem, desviam os olhos. Acho que viúvas cansadas lembram as pessoas de coisas que elas preferem esquecer. Lembram que ninguém é a prova de perda. E está tudo bem assim. Está bem. Estou acostumada. Não preciso de ninguém. A gente mente bem quando pratica bastante. A manhã em que tudo mudou começou igual a todas as outras. Acordei cedo. Varreria a cozinha. Tomei café amargo.
Olhei pela janela e vi o céu da cor de cinza seco. O calor já vinha chegando, aquele calor que queima a pele, que sufoca, que faz a gente entender por que os santos do sertão são sempre santos da paciência. Por volta das 7, decidi caminhar até o poço. Precisava tirar água para regar a mandioca, tarefa de todo dia, movimento de todo dia. Eu gosto dessas tarefas repetidas. Elas ocupam a mente e deixam a dor um pouco mais distante. Foi quando ouvi um som que não era vento. O vento aqui eu conheço bem, sei todos os seus gemidos. Não era animal. Os animais fazem barulho diferente, mais natural. Era o fego, respiração pesada, como quem chora desesperado ou corre demais, ou os dois ao mesmo tempo. A estrada que passa em frente à minha propriedade é uma cicatriz vermelha na terra. Carros passam poucas vezes por semana. Gente indo embora, sempre indo embora. Gente que não olha para os lados porque tem pressa de sair do sertão. Ninguém para aqui, ninguém pede nada. Mas aquele som vinha de lá. O primeiro instinto de quem viveu sozinha tanto tempo é virar para o outro lado. Ignorar. Porque envolver-se é trazer complicação. É se tornar testemunha de coisas que ninguém quer saber. Aqui no interior, a gente aprende que quem se mete morre junto. Mas também aprendi algo que não consigo abandonar. Joaquim sempre dizia que a gente não escolhe quando a vida nos escolhe. A gente só escolhe o que faz quando ela bate a porta. Meu coração bateu acelerado, estranho para um coração que se acostumou a bater devagar, cansado. Andei até a estrada. A menina estava caída na valeta. Não teria mais de 12, 13 anos. Pele queimada de sol até ficar vermelha demais, cabelo colado no rosto pela transpiração, pés descalços cortados em vários lugares, alguns ferimentos sangrando. Ao lado dela, uma mochila velha de tecido, toda remendada, que parecia ter andado mais que qualquer pessoa. Meu primeiro pensamento foi congelamento, aquele congelamento que a gente sente quando toca em algo que não devia tocar. Meu segundo pensamento foi: essa menina não tem nome aqui. Ninguém sabe que ela existe nessa estrada. Se ela morrer, ninguém procura, ninguém chora. Ninguém enche a boca dizendo que é uma pena, que era jovem demais. Eu mesma havia me tornado assim, invisível, sem nome, sem importância. E era exatamente esse apagamento que dói mais do que qualquer outra coisa. Filha, sussurrei, baixando para vê-la melhor. Filha, acorda. Seus olhos piscaram. Piscaram várias vezes, tentando entender onde estava, quem era aquela mulher velha de cabelo grisalho, ajoelhada perto dela, contra a luz do sertão. Tá tudo bem, eu disse, repetindo a frase 3 vezes, até a voz sair normal, até parecer que eu realmente acreditava nisso. Tá tudo bem. Você está segura agora. Levantei a menina. Era tão leve que quase não pesa, como se a vida já tivesse sugado tudo que era importante dela. E a carreguei até a casa. Ela acordou uma vez no caminho, assustada, tentando se soltar com os braços fracos. Meu nome é Esperança, eu disse suave, continuando a andar. Você pode confiar em mim, ninguém vai machucar você aqui. A menina se chamava Marina. Ela disse apenas isso no primeiro dia. Marina. Não disse de onde vinha, não disse por que estava naquela estrada. Não disse quem a havia deixado ali ou se ela havia escapado de algo terrível. Algumas feridas a gente descobre que é melhor deixar quietas até a pessoa estar pronta para falar. Marina não estava pronta. Coloquei água morna numa bacia antiga de alumínio e comecei a lavar a sujeira do corpo dela. Ferimentos superficiais, graças a Deus, mas muitos. Como se tivesse caído de algum lugar alto ou sido arrastada. A mochila, quando abri, continha 2 mudas de roupa molhada, um suéter rasgado em 3 lugares, um desenho amassado de uma casa com árvores, nada mais, nada que contasse uma história verdadeira. À noite, coloquei Marina na cama da sala de visitas. A cama que nunca tem visitas, que fica ali como um fantasma de outras épocas.
Deixei um copo de água do lado, uma vela acesa para que ela não acordasse no escuro, completamente sozinha, e fui para a cozinha pensar em coisas que não conseguia pensar direito. Ela acordou gritando por alguém chamado mãe. Gritos que saem do fundo, gritos que a gente nunca consegue soltar quando está acordado. Corri para lá e a encontrei suada, agitada, vivendo um pesadelo que era provavelmente uma lembrança. Ei, ei, coloquei a mão em sua testa. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Ela me abraçou com força de quem está se afogando, e eu deixei que ela se agarrasse a mim enquanto o coração dela diminuía o ritmo, enquanto a respiração voltava ao normal. Naquela noite, dormi sentada na cadeira ao lado da cama dela. Era o mínimo que podia fazer. No terceiro dia, a febre veio. Começou com calafrios apesar do calor. Aquele calor que não para em Goiás, que é constante, que mata. Depois, Marina ficou quente demais, o corpo queimando, os olhos fechados, fazendo movimentos rápidos sob as pálpebras, como se estivesse correndo dentro dos sonhos. Delirium. Ela chamava nomes que não conseguia pronunciar direito. Chamava pela mãe. Chamava por um cachorro que talvez nunca existiu. Chamava por ajuda em uma língua que parecia misturada, como se o sofrimento tivesse quebrado as palavras antes de soltá-las. Infecção. Eu reconhecia os sinais. Meu avô morreu assim, com febre que não descia, com corpo que queimava por dentro. Sem antibiótico de verdade, sem médico, só com chás de rabo de gato que minha avó mandava fazer, compressas frias, rezas desesperadas para santos que provavelmente tinham coisa mais importante para fazer. No segundo dia de febre, o céu começou a ficar estranho. Aquele cinza de antes virou verde escuro. O ar ficou parado demais. O sertão respira de um jeito específico quando a tempestade vem chegando. É como se toda a natureza segurasse o fôlego. Depois, a chuva. Não era chuva normal. Era aquela chuva de sertão que vem furiosa, como se o céu tivesse acumulado raiva durante meses de seca e decidisse descarregar tudo de uma vez. Caía pesado, barulhento, tornava a estrada um rio de lama em minutos. O vento batia nas janelas com força de soco. As telhas que faltava começaram a deixar a água entrar, pingando em 3 pontos diferentes da casa, e eu coloquei latas e baldes para pegar o que caía. E Marina piorava. A febre subiu. 40 graus. 41. Aquele termômetro velho que Joaquim deixou começou a parecer um instrumento de tortura. Coloquei compressas frias, água, tecido limpo, paciência, e fiz o que toda pessoa faz quando está desesperada e sozinha, simplesmente não dormir. Vigilância, rezas, espera. A estrada inteira havia virado rio de barro. O centro de saúde ficava a 15 quilômetros, impossível de alcançar. Não havia carro passando. Quem teria coragem de sair com uma tempestade dessas? Eu estava sozinha. Marina estava sozinha. A gente estava juntas, inteiramente sozinhas. Naquela noite horrível, Marina acordou com os olhos abertos, mas sem me reconhecer. Olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Sua mão estava queimando e ela me pegou com força. "Não deixa eu morrer", sussurrou. "Não deixa eu morrer aqui sozinha." E naquele momento entendi algo que deveria ter entendido há 11 anos, que não é a morte que a gente teme, é desaparecer. É viver uma vida inteira e ninguém nunca saber que você existiu. É ser uma menina caída na estrada que ninguém procura, que ninguém enterra, que ninguém chora. Fiz o que pude com o que tinha. Chá de gengibre que plantei anos atrás, compressas, água, rezas que meu avô me ensinou. Sentei na cama e coloquei Marinas cabeça no meu colo, como minha mãe uma vez fez comigo quando eu tinha a idade que Marina tinha agora. "Eu não deixo você desaparecer", prometi. "Enquanto eu estiver viva, você não desaparece." A febre caiu pela manhã. Bem devagar, como se tivesse medo de cair rápido demais. Mas caiu. 40 para 39. 39 para 38.
No final da tarde, estava quase normal. Marina abriu os olhos e me reconheceu. Depois olhou para a chuva que ainda caía, mais fraca agora, e pareceu entender que tinha sobrevivido. Você ficou o tempo todo? Ela perguntou, vendo minhas olheiras, meu cabelo despenteado, a roupa que não troquei em 2 dias. Fiquei, confirmei. Você não estava sozinha. Ela não perguntou por quê. Algumas pessoas entendem sem precisa de explicação. Marina era uma delas. A chuva levou 3 dias para passar. Aqueles 3 dias foram estranhos e calmos. Marina ganhou força devagar. Começou a comer um pouco mais. Ajudava-nos a fazeres pequenos, varrer, lavar xícara, alimentar a galinha que ainda tinha viva, com movimentos lentos, como se ainda estivesse descobrindo que o corpo dela funcionava. Nós não falávamos muito. A gente não tinha necessidade disso. O silêncio entre nós era diferente do meu silêncio antigo. Não era isolamento, era companhia. Era 2 pessoas que sabiam o significado da dor, sentadas no mesmo banco, sem precisar provar nada uma para a outra. Uma tarde, ela encontrou a carta de Joaquim. Eu guardo em uma gaveta de madeira antiga, junto com as roupas que ele deixou, as coisas que ainda cheiram a ele, embora o cheiro já tenha ficado tão fraco que preciso de muita concentração para lembrar. A carta é selada com meu nome escrito na letra dele. Ele deixou escrito, abra quando ficar muito sozinha. Marina pegou com cuidado, como quem toca em algo sagrado. Quem escreveu? Perguntou. Meu marido, respondi. Ele morreu? Sim. Marina pensou nisso. Estudou a carta. Depois, com o cuidado de quem aprendeu que coisas podem quebrar fácil, colocou a carta de volta no lugar. Você sente falta dele? Perguntou. Ninguém tinha me perguntado isso em 11 anos. Todo dia, respondi verdadeiramente. Mas já aprendi que saudade e amor são a mesma coisa vista de 2 ângulos diferentes. A gente sente falta porque amou. E isso, de um jeito estranho, torna a falta menos pesada, porque significa que algo importante existiu. Marina pensou nisso também. Depois ela dormiu no meu ombro, como uma criança que finalmente se permitiu descansar. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegou, ela dormiu sem pesadelos. Policial, delegado pelo jeito, com aquele jeito de quem procurou em muitos lugares e finalmente achou. Meu coração acelerou, não por medo, mas pela certeza de que aquela calma que a gente tinha construído estava terminando. E estávamos procurando essa menina em 3 estados, ele disse, segurando um papel com foto dela. A foto era de uma menina mais nova, com olhos assustados, como um animal numa armadilha. Marina se abraçou a mim, e naquele momento entendi que a vida não é sobre ter respostas para tudo, é sobre estar presente quando o caos bate à porta e não virar as costas. A história saiu lentamente. A mãe de Marina havia morrido em um acidente de carro 6 meses antes. O padrasto a havia colocado em uma instituição de meninas, um lugar que deveria ser abrigo, mas era prisão. Um lugar onde as pessoas que deveriam proteger faziam o oposto. Marina escapou uma noite e vagou pela estrada, procurando algo que não sabia nomear. Esperança, talvez. Segurança, um rosto que não mentisse. Você quer processar? Perguntou o delegado. Quer custas? Indenização? Você fez um trabalho de primeira mantendo ela segura. Olhei para Marina, depois para o delegado. Não, disse. Quero que ela fique segura. Quero que ela vá para um lugar de verdade, onde pessoas a amem. É tudo o que quero. Arrumaram um abrigo em uma cidade próxima. Um que funciona de verdade, que não é uma prisão, onde as pessoas ganham salário para ensinar, para proteger, para ouvir. Um lugar onde Marina poderia estudar, fazer amigos, viver uma infância que a vida deveria ter dado e não deu. Marina veio me despedir antes de partir. Deixou um desenho que fez para mim nos últimos dias. Uma casa simples, feita de linhas retas, 2 mulheres, uma grande e uma pequena, de mão dada,
com um pôr do sol enorme acima que ocupava metade da página. Embaixo, ela escreveu em letra de criança: Para Esperança, obrigada por não deixar eu desaparecer. Você não estava sozinha, ela sussurrou, abraçando o meu pescoço. Eu vi. Você cuidou de mim porque alguém cuidou de você. É assim que funciona. O amor passa de mão em mão, como um presente que a gente não pode guardar só para a gente. Depois ela foi. O carro subiu a estrada de barro, virou a curva, desapareceu. A casa ficou silenciosa novamente, vazia novamente, só minha novamente. Não é o silêncio da morte, daquele isolamento que eu confundia com paz. É o silêncio de alguém que aprendeu que estar viva não significa ter respostas para tudo. Significa estar pronta. Significa deixar a porta aberta. Significa não virar a cara quando alguém chega desesperado e pede ajuda com os olhos. Joaquim sabia disso quando me deixou aqui. Não para que eu esquecesse dele, para que eu ajudasse outros a não desaparecerem como eu quase desapareci. Semanas depois, chegou uma carta. Marina está bem, tem amigas, estuda todo dia, quer ser professora, porque professora é quem ensina que as pessoas valem a pena. Quer voltar um dia e contar a outras crianças que existem pessoas como eu. Não heróis, apenas gente comum que abre a porta quando a vida bate. Coloquei a carta de Marina perto da de Joaquim, uma em cima da outra, como se elas fossem conversando. E descobri, naquele silêncio da cozinha do sertão, que dor compartilhada não vira esperança magicamente. Vira companhia, vira razão, vira motivo para acordar de manhã e acender o fogo para o café. Descobri que salvação não é gesto grande. É estar ali quando a vida bate a porta e abrir. É deixar entrar. É dizer: você não vai desaparecer. Enquanto eu estiver viva, você existe. E nos braços dessa verdade simples, a gente finalmente aprende o que significa ter um nome. Tem uma placa nova na portaria agora. Casa aberta, esperança recebe. Eu não pedi para fazer. Foi Sebastião, o vizinho que virou amigo, que pintou numa madeira velha que encontrou. Ele disse que precisava que as pessoas soubessem que existia um lugar onde a gente não virava a cara. Eu deixei a placa ficar. 5 anos se passaram desde aquele dia em que encontrei Marina caída na estrada. 5 anos é tempo suficiente para uma pessoa mudar completamente, para a gente descobrir quem realmente é quando ninguém está olhando, quando a solidão força a gente a fazer perguntas que a companhia nunca deixa fazer. Tenho 60 anos agora, 59 na verdade, mas já parei de contar direito. O cabelo ficou mais branco. Não pinto, deixo ficar assim, branco como o calcário que cai do céu depois da chuva. As mãos ficaram mais ásperas ainda, cheias de cicatrizes pequenas de quem trabalha todos os dias com coisas que cortam e doem. O rosto ganhou linhas novas, mas são linhas diferentes das que tinha antes. Antes eram linhas de quem sofria em silêncio. Agora são linhas de quem sofreu, mas compartilhou esse sofrimento com outros. A casa mudou também. Não virou mansão, nem nada assim. Continua sendo uma casa simples, de barro e madeira, no interior de Goiás. Mas agora tem 3 quartos em vez de 2. A sala virou maior quando derrubei uma parede. A cozinha ganhou uma mesa grande que Sebastião fez de madeira de demolição. Uma mesa que cabe 12 pessoas, embora geralmente sejamos menos que isso, porque agora a gente come junto. Depois dela, vieram outros. Alguns dias depois que Marina se foi, um senhor apareceu na porta. Devia ter uns 65, 70 anos, mas parecia muito mais velho. A pobreza envelhece mais rápido que o tempo. Ele estava com uma doença no pulmão que não tinha nome certo, só tinha o som de quando ele respirava. Um chiado profundo, como um animal ferido. Seu nome era Antônio. Ouvi dizer que tem uma mulher aqui que ajuda a gente, ele disse, respirando pesado,
as mãos tremendo. Não lembrava de ter contado para ninguém sobre Marina, mas em cidades pequenas a gente sabe tudo sem ninguém precisar falar. As notícias viajam na poeira, no vento, no sussurro das pessoas que se veem no caminho para a roça. Antônio ficou 3 meses comigo. Nós não éramos amigos, não no sentido tradicional. Éramos 2 pessoas que aprenderam a viver com o luto, sentadas na mesma mesa, comendo arroz e feijão que eu cozinhava. Ele tinha histórias de um filho que morreu em São Paulo, de uma esposa que o deixou porque não conseguia lidar com a tristeza, de uma vida que se partiu em momentos específicos que a gente nunca consegue esquecer. Por que você faz isso? Ele perguntou uma noite, depois de comer. Você não me conhece, não deve nada para mim. Pensei em Joaquim, pensei em Marina, pensei em todas as vezes que estive sozinha e desejei que alguém passasse. Porque alguém fez isso comigo uma vez, respondi. E porque quando a gente recebe ajuda de verdade, a gente tem uma dívida. Mas não com a pessoa que ajuda, com o mundo. A gente fica devendo para o mundo uma gentileza que só pode ser paga ajudando o outro. Antônio morreu 2 meses depois que saiu daqui, mas morreu em paz. Morreu sabendo que tinha importado para alguém. Morreu tendo tido conversas de verdade no final da vida. E a filha, que apareceu para buscá-lo, uma mulher de 40 anos que ele mal conhecia, me abraçou e chorou. Você deu a ele o que minha mãe não conseguiu dar, ela disse. Você deu propósito nos últimos meses de vida dele. Teve Dulce, uma mulher da minha idade que saiu de casa depois que o marido a traiu. Ela chegou aqui confusa, não sabendo para onde ir, e ficou 6 meses. Aqui ela aprendeu a pintar, sério mesmo. Ela descobriu que tinha um talento para fazer desenhos lindos e agora vende para turistas que vêm de longe. Ela tem sua própria casa agora, perto daqui, e toda quinta-feira a gente senta juntas para tomar café e ela me mostra os desenhos que fez. Teve Caetano, um rapaz de 22 anos que saiu de casa porque a família não aceitava a orientação dele. Ele era magro demais, frágil demais, parecia que uma gota de chuva o derrubava. Ficou aqui 1 ano inteiro aprendendo sobre plantas, sobre como fazer horta, sobre o valor de uma vida simples que não precisa de aprovação de ninguém. Agora ele tem uma banca de verdura na feira de terça e tem um namorado que o trata bem. Teve Neuza, uma menina de 8 anos que fugia de casa porque o padrasto a batia. A polícia a levou de volta 3 vezes, porque tecnicamente ele era o responsável legal. A 4ª vez que ela fugiu, eu fui para a delegacia e fiz um escândalo que ninguém nunca tinha visto. Gritei no meio da rua que aquilo era negligência, que era cumplicidade. Resultado, consegui que colocassem Neuza em um abrigo bom de verdade, longe daquele lugar de horror. Agora ela vem aqui aos domingos para ajudar na horta. Está alegre. Está criança novamente. Teve Madalena, uma mulher que perdeu a casa em uma enchente. Chegou com apenas as roupas que estava usando. Ficou aqui 2 anos enquanto reconstruía a vida. E agora tem uma casinha própria. Quando vai embora, deixa parte do aluguel que ganha trabalhando como costureira. Porque você merece ser paga por cuidar de gente, ela diz. Eu não aceito, mas ela deixa mesmo assim, colocando as notas embaixo do vaso de água, do lado da porta. Teve Gilberto, um idoso que tinha demência. O filho o colocou aqui, porque não sabia lidar com a doença. No começo eu fiquei com raiva. Como se faz isso? Abandona o pai. Mas depois entendi que ele também estava perdido, que ele também não tinha recursos. Gilberto ficou aqui os últimos anos da vida dele. Ainda lúcido em alguns dias, confuso em outros, mas sempre seguro, sempre cuidado, sempre tendo alguém que o chamava pelo nome correto. Cada uma dessas pessoas deixou marcas em mim. Ninguém avisa que ajudar pessoas vai te magoar de maneiras que você não antecipa. Que você vai chorar quando eles saem. Que você vai pensar neles antes de dormir. Que você vai desejar que as coisas tivessem sido diferentes para eles. Que você vai carregar um pouco das histórias deles para o resto da vida.
Mas é assim que funciona. Quando você abre a porta, você deixa entrar também o peso daquilo que aquelas pessoas carregam. Você se torna repositório de histórias de dor que você não pediu para guardar, mas que não consegue devolver. No início, isso quase me matou. Passava a noite acordada pensando em Marina, se ela estava bem, se a escola era realmente segura, se alguém estava cuidando dela como eu cuidaria. Pensava em Antônio, se tinha alguém segurando sua mão quando ele morreu. Pensava em Caetano, se o namorado dele era realmente gentil ou se era outro homem que ia magoar. Pensava em Neuza, se ela tinha pesadelos ainda, se ela ia conseguir sair daquele ciclo de violência que a família criou. Isso é o preço de abrir as portas. Mas descobri que é um preço que vale a pena pagar. Levei 5 anos para ter coragem. Estava sentada uma noite, depois que todos tinham ido embora, sozinha na cozinha. Aquele silêncio sagrado que vem depois que a casa está cheia e fica vazia novamente. Peguei a gaveta de madeira antiga. Tirei a carta cuidadosamente, como se fosse feita de vidro. Para minha esperança, estava escrito na capa. A letra era a dele. Aquela letra que eu via em listas de compra, em recados deixados na geladeira, em promessas que ele fazia e cumpria. Dentro tinha apenas uma página. Escreveu: Minha amor, se você está lendo isso, significa que eu fui embora do jeito que a gente sabe que a gente vai embora. Sem aviso, sem chance de despedida, sem poder consertar as coisas que ficaram erradas. Eu não vou mentir dizendo que não tenho medo. Tenho medo de deixar você sozinha. Tenho medo de todas as coisas que você ainda ia querer fazer comigo. Tenho medo do tamanho da sua dor. Mas tenho fé em uma coisa. Tenho fé em você. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não no sentido de que não sente dor. Você sente tudo, sente demais. Às vezes acho que seu coração é um poço sem fundo para onde caem todas as coisas más do mundo. Mas você continua vivendo, você continua tentando. Depois que eu morrer, e a gente sabe que isso vai acontecer, você vai ficar sozinha por um tempo, e tudo bem ficar sozinha, mas não fica sozinha para sempre. A solidão é um lugar que a gente visita, não é um lugar que a gente mora. Abra a porta quando alguém bater, mesmo que seja assustador, mesmo que seja mais fácil não abrir. Abra, porque você tem amor de sobra para compartilhar. Você teve comigo, e quando eu morrer, esse amor não morre comigo. Ele continua ali em você, esperando por outras pessoas que precisam saber que existe alguém que se importa. Eu te amo, Esperança. Eu te amei. Eu sempre vou amar. E a coisa mais importante que eu deixo para você não é propriedade, é permissão. Permissão para viver, permissão para amar novamente, mesmo que de formas diferentes. Permissão para deixar outras pessoas importantes. Não sofra sozinha. Por favor, nunca mais sofra sozinha. Seu Joaquim. Quando terminei de ler, estava chovendo. Não é dia de chuva. Mas aqui no sertão, a gente aprende que as chuvas vêm quando vêm, não quando a gente planejou. Chorei junto com ela, sentada na cadeira da cozinha, segurando aquela folha de papel como se fosse uma coisa viva. Joaquim sabia. De alguma forma, naquele jeito que as pessoas que amam a gente conseguem saber, ele sabia que a solidão era meu maior demônio, que eu ia ficar tentada a transformar a dor em companhia permanente, que eu ia preferir sofrer sozinha a correr o risco de sofrer acompanhada. Mas ele deixou a carta mesmo assim, como um mapa, como uma chave, como permissão. Passaram muitos anos desde que Joaquim morreu, mas tinha noites que eu podia jurar que ouvia o passo dele na casa. Ouvia ele na cozinha quando eu acordava cedo. Ouvia ele chamando meu nome. Ouvia ele rindo daquele jeito que ele ria. Um som grave, profundo, que vinha do fundo do peito. Depois que Marina chegou, os ouços diminuíram. Depois que outros começaram a chegar,
Ele desapareceu completamente. Não é que eu tenha esquecido Joaquim. É que descobri que presença e memória são coisas diferentes. Joaquim não está mais aqui fisicamente, mas está em tudo que eu faço. Está em como eu sou com as pessoas. Está em como eu deixo a porta aberta. Está em como eu escolho acreditar que o sofrimento das pessoas importa. Ele virou menos fantasma e mais raiz. No começo, as pessoas do vilarejo suspeitavam de mim. Uma viúva solitária que começava a receber estranhos em casa, isso gera fofoca, gera suspeita, gera especulação de que tipo de coisa errada está acontecendo. Mas quando viram que não era nada erótico, nada criminoso, apenas uma mulher alimentando gente que tinha fome, e não era só fome de comida, as coisas começaram a mudar. Dona Marisa, que tem uma padaria no vilarejo, começou a deixar pão fresco na minha porta uma vez por semana. Depois foi 2 vezes. Depois virou todo dia. Para as bocas que você precisa alimentar, ela dizia, embora a gente nunca tivesse combinado nada. Seu Osório, que tem uma venda, começou a me vender mantimentos por menos preço. Desconto para quem faz obra social, ele brincava. Mas eu sabia que era verdade. Até o padre do vilarejo começou a mencionar minha casa nos sermões, não pelo nome, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Existe entre nós uma mulher que entendeu o evangelho de verdade, ele disse uma vez. Não é fácil, mas é possível. Aos poucos, a casa que era vista como um símbolo de isolamento e morte, afinal, era o lugar onde a viúva calejada morava sozinha, virou um símbolo de esperança. Virou o lugar que as pessoas sabiam que podiam ir se estivessem perdidas. Virou casa no sentido que casa realmente deveria ser. Um lugar onde você é aceito como é, sem questões, sem julgamento. No início, vinham cartas. Cartas escritas em letra de criança, melhorando com o tempo, contando sobre escola, sobre as amigas que fez, sobre a professora de português que mudou sua vida por acreditar que ela podia ser algo grande. Depois, quando ficou mais velha, vinham telefonemas. E depois de uns anos, ela conseguiu juntar dinheiro para vir pessoalmente. No 5º ano após aquele dia na estrada, ela chegou com 27 anos, formada em pedagogia, pronta para ser aquela professora que ela havia prometido ser. Chegou com um colega, um homem mais velho, quieto, que olhava para ela com aquele olhar que a gente só tem para as pessoas que nos salvam. Ele sabe? Perguntei para Marina, enquanto a gente tomava café na cozinha. Ele sabe tudo, ela respondeu. Ele sabe que eu estava perdida, que você me encontrou, que você me salvou quando ninguém mais ia fazer isso. Eu não te salvei, respondi porque era verdade. Você se salvou. Eu só abri a porta. Marina sorriu daquele jeito que ela aprendeu a sorrir. Um sorriso que ainda tinha tristeza, mas tinha algo mais também. Tinha coragem, tinha esperança real, não a esperança do nome que a gente apenas herdou. Ela passou 3 dias aqui, ajudou na horta, contou histórias para Neuza sobre o colégio, sobre como é importante estudar, sobre como a gente pode ser o que quiser se a gente trabalhar para isso. Dormiu na cama da sala de visitas, a mesma cama onde dormiu a primeira vez que chegou aqui como uma menina esfarrapada que ninguém queria. Na noite antes de ir embora, ela ficou em pé ao meu lado enquanto eu olhava o céu da Serra do Urubu. Aquele céu imenso que parece caber tudo, que parece dizer que existe algo maior que a gente. Você nunca pensou em casar novamente? Perguntou. Com quem? Ri. Não tem muitos pretendentes para uma mulher velha, sozinha, que passa a vida cuidando de estranhos. Existe Sebastião. Ela sugeriu. Sebastião era meu vizinho. Era o homem que tinha pintado a placa Casa Aberta. Ele ficava ao meu redor frequentemente. Ajudava com concertos, trazia fruta do pé dele, via TV comigo às vezes. Mas a gente nunca tinha falado em nada além disso. Não, respondi.
Eu acho que eu já tive o amor que eu precisava ter. Joaquim, ele foi completo. Não preciso de outro. Mas você precisa de companhia, Marina insistiu. Você não precisa de estar sozinha. Eu não estou sozinha. Apontei para a cozinha, para as luzes acesas onde Caetano e Madalena estavam jogando cartas. Tem gente aqui. Tem você em meu coração. Tem Joaquim em tudo que eu faço. Não estou sozinha. Marina me abraçou. Você é a mulher mais sábia que eu conheço. Ela sussurrou. E eu deixei ela acreditar nisso, mesmo sabendo que sabedoria é só nome bonito para a dor que a gente aprendeu a carregar sem deixar ela nos quebrar completamente. Como a gente entra no mundo chorando de solidão. Passa a vida inteira procurando por conexão. Às vezes acha, às vezes não. Às vezes acha e perde. Às vezes acha novamente em formas que nunca esperou. Tem noites que eu fico acordada e agradeço. Agradeço por Joaquim ter morrido da forma que morreu, dormindo, sem sofrer, do jeito que a maioria das pessoas gostaria de morrer. Agradeço porque a morte dele abriu portas em mim, que a vida dele, por mais que ele tentasse, não conseguia abrir. Agradeço porque a dor que eu sentia era tão grande que transbordou e virou espaço para abraçar a dor de outros. Tem noites que a gente não consegue mais diferenciar dor de amor. E acho que é assim que deveria ser. Era da secretária de Ação Social da capital. Ela tinha ouvido falar sobre a Casa Aberta, como agora é conhecida a minha propriedade, e queria que eu fizesse uma palestra sobre como replicar o modelo em outras cidades. Eu nem sabia que existia modelo. Eu só estava vivendo. Mas fui para a capital. Primeira vez que saía da Serra do Urubu em 5 anos. A cidade era tão grande, tão barulhenta, tão fria apesar do calor. Edifícios altos que pareciam tocar o céu. Pessoas correndo para todos os lados, carros buzinando, gente falando ao telefone, gente com pressa, gente esquecendo de olhar para os lados. Parecia o oposto completo da minha realidade. Quando eu subi ao palco para falar, minhas mãos tremiam. Tinha televisão, tinha jornalistas, tinha pessoas que tinham viajado longe para ouvir uma mulher velha do sertão falar sobre solidão e compaixão. Eu respirei fundo. Pensei em Joaquim, pensei em Marina. Pensei em Antônio, em Dulce, em Caetano, em Neuza, em todos aqueles cujas histórias eu agora carregava. E comecei a falar. Não existe modelo, eu disse. Existe apenas coragem. Existe apenas disposição para abrir a porta quando a vida bate. Existe apenas acreditar que o sofrimento das pessoas é real, que importa, que não pode ser ignorado. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa tem a capacidade de ser a diferença na vida de alguém. Depois contei histórias. Contei sobre Marina, sobre a Estrada Vermelha, sobre a febre e a tempestade. Contei sobre Antônio e seu pulmão, que não respirava direito. Contei sobre Caetano e sua necessidade de ser aceito. Contei sobre Neuza e seus olhos assustados. Não contei sobre a dor. Aquela é minha, não é para compartilhar em palco. Mas contei como a dor pode ser transformada. Como a gente pode pegar o sofrimento e moldar em algo que ajuda outro. Quando terminei, o público estava chorando. Depois, pessoas vieram conversar comigo. Pessoas de outros estados. Pessoas que tinham histórias parecidas, solidão, perda, isolamento. Algumas já estavam tentando algo parecido nas cidades deles. Outras queriam começar. Descobri que existe algo em comum entre as pessoas que sofrem de verdade. Elas entendem, sem precisar de explicação longa, sem precisar de detalhes. Elas sabem. Sebastião estava na varanda me esperando. Como foi? Perguntou. Foi, respondi. Foi grande demais. A cidade é grande demais. As pessoas são muito. A gente não foi feita para multidão. Ele sorriu aquele sorriso que ele tem, quieto, seguro. Você é uma mulher importante, Esperança, ele disse. Você sabe disso, né? Você muda as vidas das pessoas. Não, contestei. As pessoas mudam suas próprias vidas. Eu só deixo a porta aberta. Ele sentou ao meu lado.
Aquele rapaz, Caetano, ele me procurou antes de você voltar, contou. Disse que era para avisar que ele conseguiu guardar dinheiro suficiente e que vai embora daqui a um mês. Vai abrir uma loja de plantas em outra cidade. Vai levar o namorado. Vai ter uma vida boa. Meu coração apertou, porque era assim que tudo funcionava. A gente abre a porta, acolhe, nutre e depois a pessoa vai embora. Para uma vida melhor, para um lugar que ela escolheu. E a gente fica para trás. Mas era assim que deveria ser. Se a gente segurasse as pessoas, não estaria ajudando. Estaria prendendo. A ajuda verdadeira é deixar ir. Ele pediu para eu dizer que você deu a ele a coisa mais importante que qualquer pessoa pode dar. Sebastião continuou. Você deu a ele permissão para ser quem ele era. Você deu a ele segurança. Você deu a ele casa. Quando Caetano foi embora, a gente fez uma festa. Neuza fez um desenho para ele. Madalena cozinhou o prato favorito dele. Sebastião ajudou a carregar as malas. E ele saiu daqui rindo, rindo de verdade, do jeito que ele nunca ria antes. Depois que o carro dele desapareceu na estrada, eu chorei. Mas foram lágrimas diferentes. Lágrimas que vêm quando a gente vê que aquilo que plantou floresceu. Que aquele que estava quebrado conseguiu se consertar, que aquele que estava perdido achou o caminho. Primeiro era concertos, depois era café, depois era campanhas de TV que a gente via juntos, depois era simplesmente estar presente. Ele tinha uma história também. Tinha uma esposa que morreu jovem, uma filha que saiu de casa porque ele era rígido demais, coisas que ele não tinha como consertar, mas que ele aprendeu a carregar. Uma noite, enquanto a gente tomava café na varanda, ele me pegou na mão. Eu sei que você tem Joaquim no coração, ele disse suave. Eu não estou pedindo para ocupar o lugar dele, mas existe espaço para mais alguém? Olhei para aquele homem, olhei para as mãos dele, calejadas como as minhas, marcadas por trabalho e tempo. Olhei para o rosto dele, cansado, mas gentil. Sim, respondi, existe espaço. Não foi como com Joaquim, não foi aquele amor que a gente sente no início, esse amor que faz a gente voar, que queima como fogo, mas foi um amor diferente, um amor que a gente constrói com o tempo, com presença, com escolha todos os dias de estar ali, lado a lado. A gente se casou em uma cerimônia pequena. O padre, Neuza como madrinha, as pessoas da comunidade. Marina veio de longe para estar presente. Caetano ligou para dar parabéns. Dulce pintou um quadro de nós para colocar na parede. Joaquim estaria feliz, eu acho, porque a gente não é feita para ficar sozinha. E ele sabia disso quando escreveu aquela carta. Hoje, em um dia qualquer de chuva, eu estou na cozinha com Sebastião, preparando comida para as pessoas que vivem aqui agora. Tem Neuza, que cresceu e agora trabalha comigo, ajudando outras crianças que chegam assustadas. Tem uma menina nova, chegou ontem, não fala nada ainda, mas a gente já sabe que vai ficar. Tem uma mulher que saiu de um relacionamento violento. Tem um rapaz que está em transição de gênero e a família o rejeitou. A casa está cheia, às vezes está tão cheia que não sobra espaço para a solidão que costumava morar aqui. Meu cabelo está completamente branco agora. Meu corpo dói mais. Dói nos joelhos quando subo escada. Dói nas costas quando fico muito tempo em pé. Tenho idade de aposentar, de ficar em casa descansando, de deixar que outras pessoas cuidem de mim. Mas não faço isso, porque descobri que estar viva não é sobre descansar. É sobre estar presente. É sobre estar aqui quando alguém precisa. É sobre conhecer seus nomes, escutar suas histórias, deixar que elas deixem marcas em você. Como Joaquim morreu e deixou um vazio tão grande que eu pensei que era o fim. Como aquele vazio lentamente se encheu, não com uma pessoa, mas com muitas. Como a dor se transformou em propósito. Como a solidão virou casa. Eu não escolhi isso. Ninguém escolhe abrir a porta para o destino. Você só abre quando a vida bate e depois que você abre, as coisas já começaram a mudar.
Às vezes eu penso em Marina, agora com quase 30 anos, sendo a professora que sempre quis ser, mudando as vidas de crianças do jeito que ela teve a vida mudada. Ela é multiplicação. Ela é prova de que ajudar uma pessoa é como jogar uma pedra em uma lagoa. As ondas continuam se expandindo bem depois que você soltou a pedra. Às vezes, eu penso em Antônio, em como ele morreu sabendo que alguém se importava, em como ele ganhou dignidade nos últimos dias de vida, em como aquilo que seria um final solitário virou um final acompanhado. Às vezes eu penso em Caetano, em seu negócio de plantas, em como ele vai poder ajudar outras pessoas que estão se descobrindo, porque ele mesmo foi descoberto aqui. Às vezes eu penso em Neuza, em como uma criança que foi abusada está agora abusando em reverso, não com violência, mas com bondade. Está cuidando de outras crianças assustadas, está quebrando o ciclo. É assim que a salvação funciona. Não é algo instantâneo. Não é mágico, é lento, profundo, viral. É uma pessoa ajudando outra pessoa, que ajuda outra pessoa, que ajuda outra pessoa ainda. Aquela chuva de final de dia que vem rápido, que molha tudo, que faz a terra cheirar de novo. Aquele cheiro que eu nunca consegui descrever muito bem. É verde, é terra molhada, é promessa. Sebastião acabou de chegar de volta da cidade com mais mantimentos. As crianças estão fazendo tarefa de casa na sala. Neuza está cozinhando algo no fogão. A música do rádio velho toca um sertanejo que eu não entendo muito bem, mas que combina com o clima. Eu penso em como a vida está cheia agora. Está cheia de gente. Está cheia de barulho. Está cheia de histórias que não são minhas, mas que eu carrego comigo. Está cheia de responsabilidade, está cheia de alegria. Se alguém tivesse dito há 20 anos, quando Joaquim morreu e eu fiquei sozinha nessa casa esquecida no sertão, que eu teria uma vida assim, tão cheia, tão conectada, tão importante, eu não teria acreditado. Eu teria dito que a gente não volta da morte. Que a gente fica marcado para sempre pelo luto, que existe um ponto de isolamento do qual a gente não consegue sair. Mas eu estava errada. O luto não é o fim, é uma porta diferente, é um chamado, é uma oportunidade. Se a gente for corajosa o suficiente para abrir a porta quando a vida bate. Mais tarde, quando todo mundo vai dormir e a casa fica silenciosa, eu vou para o meu quarto. O quarto que agora compartilho com Sebastião, que antes era só meu, que antes era o lugar onde eu estava sozinha com Joaquim dormindo ao meu lado. Vou abrir a gaveta de madeira antiga. Vou pegar a carta de Joaquim. Vou ler novamente. Abra a porta quando alguém bater. E vou sorrir, porque abri. Porque continuo abrindo. Porque descobri que o propósito não é algo que a gente encontra, é algo que a gente cria quando decide se importar com outro ser humano, quando decide que aquele sofrimento alheio é importante demais para ser ignorado, quando decide que abrir a porta é mais importante que preservar a segurança do isolamento. Vou colocar a carta de volta, vou apagar a luz e vou dormir sabendo que amanhã vai ter alguém batendo na porta de novo, porque as portas abertas chamam. E uma vida vivida em propósito é o tipo de vida que não consegue ser ignorada. É o tipo de vida que muda destinos. É o tipo de vida que transforma dor em esperança. É o tipo de vida que finalmente, depois de tanto sofrer, vale a pena. No final, não sobra muito. Não sobra grande legado. Não sobra fortuna, não sobra reconhecimento permanente. Depois que a gente morre, logo as pessoas esquecem que a gente existiu. Mas sobra gente que viveu diferente porque a gente existiu. Sobra uma criança que agora é mulher, sendo professora, salvando outras crianças. Sobra um homem que morreu em paz porque alguém segurou sua mão. Sobra um rapaz que está vivendo sua vida autêntica porque foi aceito. Sobra uma menina que está segura em vez de violada.
Sobra um casal que aprendeu que existem pessoas boas no mundo. Sobra uma comunidade que aprendeu que compaixão é possível. Sobra uma história que outras pessoas vão contar. No final, quando a gente morre, e a gente sabe que vai morrer, o que importa não é quanto a gente acumulou. É quantas pessoas a gente tocou. É quantas vidas a gente foi o ponto de virada. É quantas histórias a gente se tornou parte. Eu não sou heroína. Não sou santa. Não mereço medalhas ou títulos. Sou apenas uma mulher que sofreu tanto que aprendeu que sofrimento compartilhado é menos pesado. Que abriu a porta quando a vida bateu. Que deixou outras pessoas entrarem. Sou apenas uma mulher que descobriu que não está sozinha quando escolhe não estar sozinha. Sou apenas esperança. E finalmente, o nome faz sentido. Tem um dia que eu não vou contar a ninguém quando vem. Não porque é segredo. Porque segredo é coisa que a gente guarda por medo, por vergonha, por necessidade de esconder. Mas tem dias que a gente apenas não fala porque as palavras não alcançam o tamanho daquilo que a gente sente. E esse é um desses dias. Acordei e a primeira coisa que senti foi dor. Não é dor nova, é dor que vem visitando faz meses. Dor no peito, dor nos pulmões, dor que parece estar devorando de dentro para fora. Fui ao médico da cidade 2 semanas atrás. Ele fez exames. Ele pediu para eu ir para a capital fazer testes mais sofisticados. Ele olhou para mim com aquele olhar que os médicos têm quando sabem algo que não vão dizer em voz alta. Eu não fui fazer os testes, porque eu já sei. Quando você vive tanto tempo, quando você sofre tanto, quando você escuta tantas histórias de dor, você desenvolve um sexto sentido. Você sente a morte chegando do jeito como você sente quando a chuva vem, na mudança do ar, no jeito que os pássaros cantam, na forma como o seu corpo inteiro se prepara. Meu corpo está se preparando. Sebastião não sabe ainda. Ele dorme do meu lado. Respira devagar. As mãos ainda segurando a minha mesmo enquanto dorme. Ele envelheceu junto comigo. Ficou mais grisalho, mais lento, o corpo dele também começando a desistir das coisas que conseguia fazer fácil antes. Mas ele ama demais para não perceber em breve. Eu não vou contar. Ele vai descobrir. Quando o respirar ficar mais difícil, quando eu não conseguir mais sair da cama, quando o silêncio virar muito pesado. E tudo bem assim. Existem coisas que a gente não precisa falar. Existem coisas que o corpo grita tão alto que as palavras ficam desnecessárias. Levanto devagar. Cada movimento é agora um negócio com o meu corpo. Por favor, deixa eu fazer isso mais uma vez. Vou para a cozinha. Já está claro lá fora. O amanhecer aqui no sertão é sempre violentamente lindo. O céu fica de cores que não têm nome. A luz passa e queima tudo, e por alguns minutos a gente imagina que tudo é possível. Coloco água para fervir. Meu café amargo de sempre. Meu ritual de sempre. A gente não muda muito nem quando está morrendo. A gente apenas faz as coisas um pouco mais lentamente. Neuza chega na cozinha enquanto eu estou pegando a xícara. Ela tem 31 anos agora. Virou mulher na minha casa. Virou forte na minha casa. Virou capaz de ajudar outras crianças, porque ela foi ajudada quando estava quebrada. Bom dia, ela disse, beijando minha bochecha. Você dorme bem? Minto. Dormi sim. Ela sabe que é mentira. Neuza conhece meu rosto melhor que eu mesma. Ela vê os sinais que eu tento esconder. O cansaço, a palidez, a forma como respiro diferente agora. Mas ela não pergunta. Porque ela também aprendeu que tem coisas que a gente deixa a pessoa falar no tempo dela. Tem uma menina que chegou ontem à noite, ela conta, começando a organizar o café da manhã. Ela não tem nome que ela queira contar ainda, mas tem histórias, tem muitas histórias de pessoas ruins fazendo coisas ruins. Isso sempre tira um pedaço de mim. Depois de todos esses anos, depois de tantas histórias de sofrimento, a gente pensaria que endurecia, que viraria insensível, que desenvolveria uma casca protetora. Mas não é assim. A gente fica cada vez mais sensível,
porque conhecer o sofrimento de muitas pessoas não mata a compaixão, reforça ela. Faz ela virar rocha sólida que a gente carrega, e a gente fica mais pesado, mas também mais firme. Ela comeu algo? Pergunto. Comeu mingau. Chorou enquanto comia, mas comeu. É assim que sempre começa, com comida, com alguém dizendo que você importa o suficiente para gastar dinheiro com comida, com o ritual básico de humanidade, que é sentar junto e compartilhar refeição. Depois do café, eu vou para a varanda com um cobertor. Está quente, mas meu corpo quer cobertor, quer se sentir protegido, quer estar coberto quando a morte vier. Marina ligou ontem. Ela liga toda quinta-feira agora. Conversamos brevemente. Ela está bem. A escola está bem. Ela tem uma filha, minha afilhada, que tem 5 anos e nunca vai saber realmente o que significa ter uma avó como eu. Mas ela vai crescer ouvindo histórias sobre a mulher do sertão que abriu a porta. E isso é suficiente. Suficiente é o que a gente aprende a celebrar quando está envelhecendo. Suficiente é enorme quando você percebe que toda a sua vida você foi ganancioso demais, querendo mais, mais, mais. Sebastião aparece com 2 xícaras de café. Ele senta ao meu lado sem dizer nada. Essa é uma das coisas que eu mais amo nele. A capacidade de estar junto sem precisar preencher o silêncio. Você quer contar? Ele pergunta depois de um tempo. Contar o quê? O que está acontecendo com você? Viro para olhar para ele. Ele tem 81 anos, tem o rosto marcado por tempo e sol, tem as mãos que ainda tremem um pouco, mas que me seguram com segurança. Estou morrendo, digo simples. Acho que é no peito, acho que é câncer, mas não fui confirmar. Não importa muito o nome, né? No final a gente morre de uma coisa só, abandono do corpo. Ele não se desespera, não chora, apenas segura minha mão mais forte. Quando você acha que, não sei, semanas, meses, tempo suficiente para colocar as coisas em ordem. E o que você quer fazer? Penso nisso, o que a gente quer fazer quando sabe que está terminando, a gente quer corrigir tudo, a gente quer viajar, a gente quer dizer, eu te amo para todo mundo? Não. A gente quer estar perto de quem a gente ama. A gente quer continuar fazendo o que sempre fez. A gente quer deixar as portas abertas para que outras pessoas continuem chegando. Quero continuar aqui, digo. Quero continuar cuidando de quem chega. Quero que você siga isso depois que eu partir. Quero que você não deixe a casa aberta fechar. Ele concorda, com a cabeça, com o silêncio, com a forma como aperta minha mão. A semana passa como as outras. Mas agora eu reparo em coisas que antes passava despercebido. Reparo na forma como Neuza olha para mim quando pensa que eu não estou vendo. Com amor misturado com desespero. Ela sabe. O corpo de uma pessoa que cuidou a vida toda grita as coisas que ela está deixando de fazer. Reparo na menina nova. Ela ainda não tinha nome, mas começou a responder quando eu chamo de filha. Ela está desbloqueando lentamente. Ontem ela riu. Um riso pequeno, assustado, como se riso fosse coisa perigosa. Mas foi riso. Reparo em Sebastião, que está deixando coisas prontas, documentos, papéis, coisas legais sobre a casa. Ele está planejando o mundo sem mim, embora saiba que sem mim ele vai ficar sozinho também. Reparo em como o sertão muda. As cores mudam, o vento muda. Até o cheiro da terra parece diferente, mais urgente, mais vivo, como se soubesse que está terminando a estação. Caetano vem visitar. Ele aparece na porta com flores, flores que ele mesmo plantou e cuidou, e abraça Neuza, abraça Sebastião, e quando chega a mim, ele apenas me segura, não fala nada. Porque sabe, porque as pessoas que sofreram reconhecem o sofrimento em outras pessoas. E a gente que vai morrer, a gente tem uma aura que quem está vivo consegue sentir. Como está o negócio? Pergunto. Está ótimo, ele responde. Tem pessoas vindo de longe para comprar. Tem gente pedindo para eu dar aula sobre plantas.
Estou pensando em abrir uma filial em outro estado. Você vai deixar de vir aqui? Não. Ele aperta minha mão. Eu vou vir sempre que puder, porque você é o motivo de eu estar vivo ainda. Você sabia disso, né? Você salvou minha vida. Eu era um menino que queria desistir e você disse que havia lugar para mim aqui. Isso muda tudo. Chorar agora dói no peito, mas choro mesmo assim. Ligação de Marina chega mais cedo que de costume. Não é quinta-feira. Oi, mãe, ela diz. É assim que ela me chama agora. Não pediu permissão, não perguntou. Um dia, alguns anos atrás, apenas começou a me chamar de mãe. E eu aceitei porque é verdade. Eu criei ela dentro da minha capacidade. Eu dei a ela o que minha mãe deu a mim. Presença. Oi, filha, respondo. Eu sinto, ela diz. Não sei como eu sinto, mas eu sinto. Sinto o quê? Que você está indo embora. Não nego. Não sugar coato. Estou sim, confirmo. Mas não vou muito longe. Vou ficar no vento que bateu na janela. Vou ficar no cheiro da terra depois de chuva. Vou ficar toda vez que você parar de correr para olhar para uma criança assustada. Você vai estar em mim. Vou estar. E você vai estar na criança que você ajuda. Que vai estar na criança que ela ajuda. É assim que a gente não desaparece. A gente se multiplica. Marina chora do outro lado da linha. Sua filha, minha afilhada, deve estar perguntando por que a mãe está chorando. Marina vai dizer, é a avó Esperança. Ela está dizendo adeus. Tem uma noite que a dor fica tão forte que não consigo nem levantar. Sebastião fica ao meu lado. Neuza traz chás que não ajudam muito, mas que aquece as mãos. A menina, ela finalmente escolheu um nome, escolheu ser chamada de Sofia. Fica sentada nos pés da cama, em silêncio, porque ela também sabe o que é estar perto de alguém que está partindo. Ela já esteve lá, abandonada, sozinha, esperando morte que parecia mais gentil que a vida. Você não tem medo? Ela pergunta em uma dessas noites. De quê? De morrer? Penso na resposta honesta. Não, digo. Tenho medo de não ter dito o suficiente. Tenho medo de deixar gente querida. Tenho medo de que a casa aberta feche e a gente volte a ser um lugar onde ninguém vem. Mas de morrer? Não. Morrer é só o próximo passo. É descanso. Você acredita em vida depois? Sofia pergunta. Não importa se acredito, respondo. Importa se eu vivi bem. E eu vivi. Eu sofri muito, mas vivi bem. Amei bem, ajudei bem. Isso já é eternidade. Mais uma semana passa. Mais uma pessoa chega na porta, de um homem de meia idade que perdeu emprego, que perdeu casa, que está cansado de sobreviver sozinho. Neuza o recebe. Sebastião arruma o quarto. Sofia cozinha. Porque a casa não para. Porque enquanto eu ainda respiro, as portas continuam abertas. É estranho estar morrendo enquanto a vida continua ao seu redor. É estranho estar desaparecendo enquanto outras pessoas estão chegando. Mas é assim que deveria ser. A vida é assim. A gente entra e a gente sai. E no meio tem as pessoas que a gente toca, que vai tocar outras pessoas, numa corrente que vai até depois que a gente morrer. Uma tarde, Sebastião senta na cama ao meu lado e me mostra documentos. Eu registrei tudo, ele explica. A Casa Aberta é uma instituição agora. Tem registro legal, tem fundo de manutenção. Vai continuar existindo mesmo depois que a gente não estiver aqui. Olho para aqueles papéis que dizem que o lugar onde eu sofri e depois aprendi a viver vai continuar existindo. Como você fez isso? Pergunto. Com ajuda. O padre ajudou, Marina ajudou, ela reuniu gente que você ajudou e eles contribuíram. Caetano doou uma quantia que te deixaria de boca aberta. Dulce fez quadros para vender e deu o dinheiro. Antônio. Bem, Antônio deixou herança. Descobri que ele fez testamento deixando tudo para a casa. Choro novamente. Que privilégio chorar de gratidão. Você não vai ficar sozinho. Sebastião promete, e a casa não vai fechar. A noite antes do fim, embora eu não saiba que é a noite antes do fim,
Eu fico acordada. A dor está intensa. A respiração está pesada. Mas a mente está clara, estranhamente clara. Penso em Joaquim. Ele está aqui? Está aqui em algum lugar dessa casa, esperando para me levar? Ou talvez ele esteja em cada história que eu vivi depois dele. Talvez ele seja o amor que eu passei para Marina, para Caetano, para Neuza, para todo mundo que passou por essa porta. Talvez ele seja multiplicado, que é o jeito mais bonito de nunca desaparecer. Repasso a vida mentalmente como a gente faz quando está indo embora. Repasso Joaquim, a forma como ele dormia, o jeito que ele tinha de ficar em pé ao meu lado enquanto eu cozinhava, sem falar nada, apenas estando ali. Como ele morreu sem avisar. Isso que no início foi a pior coisa do mundo, virou a melhor coisa, porque ensinou que a gente não precisa de aviso para começar a viver de verdade. Repasso minha mãe, meu pai, meu avô que me ensinou rezas, as pessoas que cuidaram de mim quando eu não tinha ninguém. Repasso cada pessoa que entrou por essa porta. Marina, que virou professora, que está salvando outras crianças. Antônio, que morreu em paz. Caetano, que está vivendo sua verdade. Neuza, que está quebrando ciclos. Sofia, que está aprendendo que mundo tem gente boa. Todos os outros cujos nomes eu ainda tenho vivos na memória, mas cujas histórias continuam sendo vividas longe daqui. Quando o amanhecer vem, e ele vem, como sempre vem, porque o sol não se importa com a gente estar terminando. A coisa mais estranha acontece. Eu consigo levantar. Não é força de verdade. É força de despedida. É corpo sabendo que tem mais algumas horas e querendo fazer isso direito. Vou para a cozinha em pé, devagar, segurando-me em tudo que encontro. Sebastião e Neuza tentam me ajudar, mas eu recuso. Deixa eu fazer isso sozinha, peço. Deixa eu ter esse dia inteiro. Coloco água para fervir. Faço café amargo como sempre. Sento na cadeira da cozinha. Aquela cadeira que tem jeito de estar sentada há séculos, esperando por gente perdida. Sofia aparece ainda sonolenta. Tem meu rosto de alguma forma, não fisicamente, mas na forma como ela olha para as coisas. Como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, com atenção, com cuidado. Quer café? Ofereço. Você quer que eu sente? Ela pergunta. Quero, confirmo. Senta aí. Ela senta. Tomamos café juntas em silêncio. Isso é suficiente. Mais tarde, Caetano chega, como se soubesse, como se sua espinha dorsal inteira gritasse que era hora de vir. Ele entra na cozinha, me abraça e diz: eu vim contar um segredo. Qual? Eu vou continuar a casa. Depois que você ir. Vou largar o negócio de plantas. Bem, não vou largar, vou continuar, mas vou passar a maior parte do tempo aqui, porque você ensinou que isso importa, que ajudar gente importa mais que ganhar dinheiro. Caetano, que começou aqui com medo de ser quem era, está ficando, está escolhendo ficar, está fazendo com que a casa continue sendo isso. Naquela noite tem uma festa, ninguém pediu para fazer. Neuza apenas começou, cozinhou tudo o que eu gosto. Sofia ajudou, Sebastião arrumou a casa. Caetano convidou pessoas, gente do vilarejo, padres, pessoas que passaram por aqui anos atrás. Tem música, tem comida, tem pessoas contando histórias sobre momentos que eu esqueci que eram importantes. Dona Marisa, a mulher da padaria, conta sobre quando chegou aqui chorando porque o marido a traía, e eu apenas deixei que ela ficasse, sem falar nada, enquanto ela descobria que ela valia mais que aquele homem. Seu Osório conta sobre quando deu desconto nos mantimentos porque via uma viúva tentando alimentar gente e como aquilo mudou sua forma de ver caridade. Caetano conta sobre o dia que chegou aqui, morando de rua, e como uma mulher silenciosa o olhou e disse: você pode ficar, e como isso salvou a vida dele. Marina, que conseguiu vir de última hora, conta sobre uma menina caída na estrada, e como aquela mulher a tirou de lá, a cuidou quando tinha febre, e como porque alguém abriu uma porta, ela consegue agora abrir portas para outras pessoas. Eu apenas sento,
e escuto, porque é assim que a gente sabe que viveu, não pelos prêmios, não pelos prédios que construiu, mas pelos nomes das pessoas que a gente tocou, pelos jeitos que a gente aparece nas histórias que outras pessoas contam. Naquela noite, depois que todos foram, eu coloco a mão no peito e sinto o coração batendo lentamente. Cada batida parece contar até alguma coisa. Sebastião dorme ao meu lado. Neuza está no quarto ao lado, pronta para acordar se eu chamar. Sofia dorme no quarto que virou dela, o quarto que já foi de Marina, que já foi de tantas pessoas que precisava de um lugar para dormir. E eu fico acordada, não com medo, com uma sensação estranha de estar completa, porque eu vivi. Eu vivi de verdade. Não foi vida fácil, não foi vida sem dor, mas foi vida que significou algo. Foi vida que deixou marca, foi vida que ensinou para outras pessoas que porta aberta é convite para a esperança. Joaquim sabia. Quando ele me deixou aqui, quando ele morreu naquela cama, quando ele deixou aquela carta, ele sabia que eu precisava de permissão para viver, que eu precisava de alguém dizendo que abrir a porta era certo, mesmo quando fosse assustador. E agora, pronto para partir, eu deixo a mesma permissão para os outros. Para Sebastião, para Neuza, para Caetano, para Sofia, para todo mundo que passar por essa porta daqui para frente. O corpo meu é apenas carcaça agora. É como uma casa onde alguém morou muito tempo e que está sendo desocupada lentamente. Cada dia, outro móvel é removido. Cada dia, a voz fica mais fraca. Cada dia, o mundo fica mais distante. Mas está tudo bem. Porque na minha frase de morte, e a gente tem uma, a gente sabe que tem, a coisa mais importante é isso: que a vida continue, que as portas continuem abertas, que outras pessoas, as próximas pessoas, as pessoas que eu nunca vou conhecer, saibam que existe um lugar onde elas podem chegar e dizer: estou perdida, e alguém vai responder: então senta aí, come algo, fica à vontade. Porque é assim que a gente não desaparece. É assim que a gente vira a eternidade. Não em lápides, não em fotos, mas em ações, em pessoas que continuam vivendo porque alguém abriu uma porta, porque alguém disse sim, porque alguém acreditou. Último silêncio. Não vou descrever a morte, não porque seja difícil. A morte é fácil, é a vida que custa. Mas porque a morte é pessoal demais, é coisa entre a gente e o corpo, entre o corpo e o universo. O que importa é isto: quando os olhos meus fecharam, e fecharam numa madrugada qualquer, enquanto Sebastião dormia do meu lado, a primeira pessoa que vi não foi Joaquim. Era Marina, com 5 anos, a primeira criança que eu salvei. Estava ali, luminosa, segurando minha mão. Obrigada, ela disse, porque você não deixou eu desaparecer. E depois, eu não sei se era alucinação de morte ou se era real, ela se multiplicava. Se tornava todas as pessoas que eu tinha ajudado. Se tornava todas as crianças que ela ia ajudar. Se tornava todas as pessoas que aquelas crianças iam ajudar. Uma corrente de luz que ia além de onde meus olhos conseguiam ver. No meu funeral, que não foi grande, que foi pequeno, que foi pessoas de verdade chorando de verdade. Alguém plantou uma árvore na frente da casa. A árvore tem uma placa: esperança mora aqui. Porque a gente não morre quando o corpo cessa. A gente morre quando ninguém mais diz o nome. Quando ninguém mais conta a história. Quando ninguém mais lembra. E enquanto as portas da casa aberta estiverem abertas, enquanto gente perdida chegar batendo na porta, enquanto alguém disser: sim, você pode ficar, eu vou estar ali, na resposta, no café amargo, no silêncio que acolhe, na permissão que salva. 5 anos depois de minha morte, Caetano agora coordena a casa com Neuza. Sofia virou assistente social e ajuda a encontrar as crianças que chegam assustadas na estrada. Sebastião, que durou mais um tempo como a gente faz quando já tem perda acumulada, deixou toda a propriedade registrada em nome da instituição. Marina é diretora de uma escola que leva o nome da casa.
ensina a metodologia Porta Aberta para professores. Centenas de pessoas passaram por aqui. Centenas de histórias começaram nessa cozinha com café amargo e silêncio acolhedor. E a cada pessoa que chega, e elas continuam chegando, porque o sofrimento não para, porque a solidão continua batendo a porta, alguém sussurra a história. A história de uma viúva que aprendeu que o luto não é o fim, que descobriu que abrir a porta quando a vida bate é o ato mais revolucionário, mais sagrado, mais importante que existe, que escolheu viver em companhia mesmo quando a companhia dói, e que virou multiplicação, porque é assim que a gente se torna infinito. Não por viver muito tempo, mas por ensinar a outros que vale a pena abrir,